Saúde, o verão é uma ótima estação para a gente curtir as férias, praias, piscina, né? O solzão que faz aqui no Nordeste, mas também é uma época mais propícia para doenças como o terçol e a conjuntivite. São duas condições muito comuns nesse período do ano, tá? Vamos entender melhor esse assunto agora no quadro Só Saúde. Só Saúde, oferecimento. Laboratório Análises, agora também na Rui Carneiro. Para conversar com a gente sobre esse assunto aqui no estúdio, eu recebo o doutor Eduardo Dália, que é oftalmologista. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo de volta ao Mulher Demais, viu? Bom dia, Bruna. Bom dia a todos os telespectadores da TV Correio. É sempre um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. E você aí, ó, sabe que pode e deve participar do nosso quadro Só Saúde. O WhatsApp, ó, já tá aqui comigo. É o 991050400. Tem dúvidas sobre o terçol, sobre a conjuntivite, sobre a saúde da sua visão como um todo? Vai mandando aí suas perguntas para nós. Aproveita que tem especialista na área por aqui, tá? Vai mandando aí suas perguntas no 991050400. E aí eu vou trazendo em tempo real os questionamentos para o doutor Eduardo Dália, tá? Então, doutor, para a gente começar, por que essas condições, né? O terçol, a conjuntivite, são mais frequentes, mais comuns nessa época do ano? São mais frequentes, Bruna, por conta da temperatura, né? Um clima quente, úmido, faz com que o contágio se torne mais fácil e essas infecções sejam mais comuns nessa época do ano. Entendi. Então a questão mesmo é o clima. E as pessoas ficam mais juntas também, tem mais alguns tipos de aglomeração. Então tudo isso favorece, doutor? A aglomeração, sim, pensando na conjuntivite. Sim. Não tem só o mecanismo de transmissão já é um pouquinho diferente. Mas a conjuntivite, sim, que é mais por contato. Vamos dividir aí esses assuntos, né? Primeiro que a gente já está vendo aí uma ilustração mostrando, né, as diferenças aí, né, doutor? As diferenças visíveis, digamos assim. Do lado esquerdo da tela é o terçol, isso, né? E do lado direito da tela é a conjuntivite. Para a gente deixar mais fácil para o pessoal de casa entender, vamos dividir os assuntos, então. Primeiro, o que é a conjuntivite, doutor? Conjuntivite é a inflamação, infecção da conjuntiva. Conjuntiva é a membrana que envolve toda a superfície ocular externa, com exceção da córnea. E o mecanismo de transmissão dela é por contágio, contato, entendeu? Diferentemente do terçol. A conjuntivite, ela tem essa aparência aí, com a conjuntivite bem avermelhada, muitas vezes supurativa, com secreção, e incomoda bastante o paciente. Pois é, a gente já está vendo aí algumas fotos, inclusive, e agora mais uma ilustração. Dessa forma aí, a gente consegue perceber que existem também tipos diferentes de conjuntivite. Eu queria que você explicasse para a gente. Exatamente isso. As ilustrações estão bem legais ali. A conjuntivite bacteriana geralmente é aquela que vem associada com a secreção mais mucopurulenta, uma secreção mais amarelada, esverdeada. Ou a viral, embora às vezes o olho fica bem mais vermelho, é uma secreção mais mucoide. E a alérgica, que o mecanismo de... Não existe mecanismo de transmissão, é muito de cada um. Aqueles pacientes mais jovens, que são atópicos, que são alérgicos como um todo, eles desenvolvem essas conjuntivites e não tem uma estação do ano bem pré-definida. Aí a gente já consegue perceber, né? E o pessoal de casa consegue também identificar os sintomas para cada um desses tipos. Nossa telespectadora Edilange, ela se autodenomina telespectadora fiel. Já mandou mensagem aqui no WhatsApp do Mulher Demais. Ela disse que graças a Deus nunca teve nenhuma dessas duas condições, mas pergunta se a mão suja no olho é o que leva você a adquirir, seja a conjuntivite ou o terçol, por exemplo, doutor. A mão suja no olho é como se transmite o terçol. A gente tem umas glândulas que, com a mão contaminada, que a mão é a parte mais suja do nosso corpo, e vai levando o olho e vai contaminar aquela glândula, entendeu? O mecanismo da conjuntivite de transmissão é mais você estar com aquela secreção, um paciente está ali com a conjuntivite, toca em você e você vai e toca no seu olho, entendeu? Aí existe essa linha de transmissão nas conjuntivites.
Certinho. Ainda falando em conjuntivite, o Silva dos bancários mandou mensagem pra gente também, dizendo que de vez em quando tem conjuntivite. Ele e os filhos dele, pelo que percebi aqui. Ele disse que não sabe entender por quê, porque não vive pegando no chão, tudo que ele faz lava as mãos, mas de vez em quando tem conjuntivite. Então é frequente também na rotina dele, né? Isso é bem comum, principalmente quando tem criança em casa. A gente não pode muito bem controlar. Porque eu falo que a transmissão de conjuntivite é majoritariamente pela mão, por contato, você toca em outra pessoa toca no olho. Mas isso pode ser através de um lençol, de um travesseiro, de uma toalha, entendeu? Então, quando você tem uma conjuntivite em casa, a transmissão não é pelo ar. Isso não existe, entendeu? É por contato direto. E às vezes isolar aquela criança um tempozinho ali, um pouquinho, separar a toalha, o lençol, não dormir na cama da mãe, isso aí vai fazer com que a casa não se contamine. Entendi. Muito bem. Agora a pergunta da Verônica, do Valentina. Ela disse que teve uma virose na semana do Natal e, além dos sintomas de gripe, ela teve muita irritação nos olhos. Ela disse que ficou parecido aí com a conjuntivite, ficou um pouco vermelho, mas desapareceu logo. Os olhos lacrimejavam muito, parecia que saía fogo assim, queimava demais. E ela disse que mesmo depois de algumas semanas ainda está sentindo os olhos irritados. Ela quer saber se pode ter sido uma conjuntivite viral, se ainda tem sintomas aí, doutor. Pode sim. Isso também é bem comum. Quando você tem infecções da via aérea superior, nariz, ouvido, garganta, é tudo comunicado por dentro. Então, às vezes, você está ali com uma otite média, uma infecção nas vias aéreas e o olho também vai ficar ali com gesto, pode aparecer um pouquinho de secreção e tudo mais. Aproveitando aqui a pergunta da nossa telespectadora, normalmente a conjuntivite dura quantos dias ou semanas? A variabilidade clínica varia bastante, entendeu? Eu costumo falar que pode durar até 30 dias, até. Os sintomas e a transmissão também, doutor? Isso, não é o comum, certo. Não é o comum. Mas pode sim, às vezes tem um conjuntivite, é um curso autolimitado, mas uma vez ou outra pode ter um sinais de complicação, formação de membranas, formação de outras complicações que o acompanhamento tem que ser um pouquinho mais de perto e o tratamento um pouquinho mais prolongado. Eu vejo que algumas pessoas, não sei se é mito, se é verdade, vamos saber agora. Tá com o olho irritado, meio vermelho, tá achando que é conjuntivite, coloca o óculos de sol, vai para todo canto com óculos de sol, fora de casa, dentro de casa, no ambiente de trabalho. Isso realmente evita o contágio, doutor? Não, por conta que a transmissão não é pelo ar, entendeu? Às vezes vai melhorar o conforto de você andar nas ruas, porque realmente você está com o olho inflamado, vermelho, e tem aquela exposição ao sol, vai incomodar mais o paciente. Entendi. Mas isso não vai melhorar a transmissão, assim, minimizar a transmissão, coisa do tipo. Você viu aí que a gente fez uma introdução do nosso bate-papo, né? Para você que está pegando o bonde andando, agora 7h57 da manhã, estamos ao vivo. Estamos falando sobre a saúde da sua visão hoje, sobre duas condições ainda mais frequentes nessa época do ano. O doutor Eduardo começou falando sobre conjuntivite e já no próximo bloco a gente retoma aqui o nosso bate-papo para falar sobre o ter-sol, também muito comum nessa época do ano, né, doutor? Também bem comum. Então a gente vai falar sobre isso também já no próximo bloco. Enquanto isso, você vai acompanhando as temáticas aqui do Mulher Demais e mandando suas perguntas também para o nosso WhatsApp, é o 991050400, sobre ter sol, conjuntivite, sobre a saúde da sua visão de uma forma geral. Daqui a pouquinho a gente retoma, tá certo, doutor? Ok. Combinadíssimo, então. Vamos mudar de assunto.